Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa sexta semana de encontros em pequenos grupos. Esse é o nosso penúltimo encontro dos pequenos grupos esse ano de 2023. E desde já quero lançar para vocês o desafio para retornarmos em 2024, logo nos primeiros meses do ano, com a nossa segunda temporada de encontros em pequenos grupos. Lembrando, nossa igreja comemora os seus 50 anos de fundação e, para isso, estamos realizando a campanha de 50 dias em comunidade. E, lembrando, próximo dia 15 de novembro, estaremos juntos nessa grande celebração. O tema dessa sexta semana é Estando Prontos para Servir. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Somos salvos para servir uns aos outros. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o chamado de Deus. Pensam tratar-se de algo que apenas missionários, pastores e outros líderes da igreja experimentam. Mas a Bíblia diz que todos são chamados para servir a Deus por meio do serviço prestado aos outros. Não fomos salvos pelo serviço, mas fomos salvos para servir. O versículo de hoje nos dá 3 esclarecimentos sobre como servir a Deus por meio de serviço aos outros. Primeiro, a base para o serviço prestado aos outros é a salvação. Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade. Não se pode servir a Deus antes de ser liberto por Jesus. É um pré-requisito para o serviço. Até experimentar o poder transformador da graça de Deus em sua vida, você está muito escravizado aos seus próprios hábitos, mágoas e entraves para pensar nos outros. Sem a liberdade do perdão, você acaba servindo por razões erradas, para tentar receber a aprovação dos outros, acabar com sua dor, remediar a sua culpa ou impressionar Deus. O serviço motivado por essas razões ilegítimas está fadado a deixá-lo exausto e amargurado no final. Segundo, a barreira que impede o serviço aos outros é o nosso egoísmo. Paulo adverte: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A primeira razão pela qual não temos tempo ou energia para servir aos outros é porque estamos preocupados com nossos compromissos, nossos sonhos e nossos prazeres. No final dos anos 60, o movimento hippie espalhou-se por São Francisco e depois por todos os Estados Unidos. Os hippies eram, na maioria, jovens universitários que se rebelaram contra a autoridade e alardearam sua liberdade por meio de desculpas para o uso livre de sexo e drogas. Dormiam no parque Golden Gate e mendigavam em vez de trabalhar. Orgulhosamente se intitulavam Contra a Cultura, mas faziam exatamente o que a maioria das pessoas de nossa cultura faz: criar desculpas para si mesmas. Até hoje, anúncios e comerciais na televisão apelam para isso. Obedeça a sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você, procure ser o primeiro. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em servir-nos do que em servir. No entanto, é no servir aos outros que adotamos o verdadeiro estilo de vida da contracultura. É muito mais radical buscar satisfazer as necessidades de outra pessoa do que as nossas em primeiro lugar. Somente uma minoria usa a vida para servir. Mas Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. Em terceiro lugar, o motivo para o serviço é o amor. Paulo diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse é o ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus.
Lemos em 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Deus está muito mais interessado em sua motivação ao servir do que ao quão bem você presta o seu serviço aos outros. Ele está sempre olhando para o seu coração. Os mandamentos de uns aos outros, precisamos encontrar maneiras práticas para praticá-los, com os quais o seu pequeno grupo poderá servir, então, uns aos outros, e o restante de sua igreja, e toda a família de Deus. Hoje, no entanto, é o dia de preparar o seu coração para essas lições. Não veja o servir como uma obrigação ou uma tarefa. Sirva como disposição e firme vontade, motivado pelo amor e pela gratidão a Jesus por tudo que ele tem feito por você. Depois, lembre-se de que servir na terra é um treino para a eternidade. Além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve aos outros. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus disse: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Precisamos, então, usar o nosso serviço para ajudarmos uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Devemos levar os fardos uns dos outros. O sentido desse versículo é ajudar nossos irmãos e irmãs em Cristo a carregar os seus pesados fardos da vida. Perdas terríveis, circunstâncias esmagadoras, um diagnóstico grave, são alguns poucos exemplos de problemas que ameaçam nos oprimir e destruir, com o tremendo peso da cruz, como o tremendo peso da cruz de Jesus que ele carregou no Gólgota, conforme João 19:17. Por essa ocasião, da mesma forma, Simão, o sirineu, apoiou seus ombros, apesar da cruz de madeira, para ajudar Jesus. Marcos 15:21. Devemos ter essa atitude para com os nossos irmãos, para com os nossos amigos, mesmo que isso signifique carregar os seus fardos por algum tempo. Martinho Lutero referiu-se a essa atitude como a lei do amor mútuo. Como comunidade de cristãos, temos de trabalhar juntos para enfrentar os muitos desafios da vida. Nossos atos de amor e de suporte uns aos outros, como cumprir a lei de Cristo, juntos somos melhores quando nos ajudamos mutuamente e juntos enfrentamos os problemas em nossa casa, em nossa carreira profissional, no casamento e até em nossa saúde. Edificamos nossa vida no propósito de cumprirmos, então, os mandamentos de uns aos outros. Edificamos nossa vida na promessa do Pai, que nunca nos abandona ou desampara. E demonstramos a mesma promessa aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Alguns princípios básicos para enfrentarmos o sofrimento juntos. Primeiro, abrir o coração para Deus. Passamos por uma série de emoções quando estamos enfrentando uma crise. Medo, raiva, preocupação, depressão, ressentimento, desamparo. Nossos pequenos grupos podem ser uma arma poderosa, se nele desabafarmos com Deus e uns com os outros. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, verso 18. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, verso 4. Ajudar os outros a aceitar a ajuda quando sofrem. Não devemos permitir que membros de nosso grupo se isolem quando estiverem atravessando uma crise. Temos de oferecer ajuda, suporte, encorajamento e nossa presença. Juntos, sermos gratos. Devemos encorajar-nos mutuamente e ficarmos livres de amargura, lembrando-nos de sermos gratos, concentrando-nos no que temos no momento e não no que perdemos. Focalizar o verdadeiro valor.
É comum que a crise ajude a clarear nossa visão sobre os valores, revelando-nos o que realmente importa na vida. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12:15. Descansar em Jesus. Deixemos Cristo trazer estabilidade para dentro do nosso coração num tempo de crise. Deus cuida constantemente de seus filhos, ajudando-os a enfrentar más notícias. Ouvir as orientações de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Confiar na mão de Deus. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Salmos 42, verso 2. Inevitavelmente, os membros de seu pequeno grupo enfrentarão crises. E quando isso ocorrer, você deverá olhar para eles como se fossem seus próprios, oferecendo a eles suporte palpável, encorajamento constante. Um dia, talvez, também, você necessite de ajuda para atravessar um período difícil. Trabalhando juntos, poderemos confiantemente dizer que fomos muito além de nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 e 10. Que o Senhor derrame suas maravilhosas bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu pequeno grupo.